Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você está acompanhando todas as aulas? Se você perdeu alguma aula, aproveita que está tudo gravado e assiste lá. Sabia que você pode assistir pelo site da igreja, pelo aplicativo ou até pelo YouTube? Então, assista às aulas, não esquece de colocar lá o seu nome na lista de presença, tá bom? Então, vamos começar mais uma aula. Eu sou a tia Rúbia e você está na sala Crescendo na Graça para alunos de 7 até 10 anos. Então, bora lá assistir mais uma aula. Crianças, a nossa revista é a revista Juniores e esse trimestre tem o título de Igreja, Casa de Deus. Nós já estamos na lição número 10, que se chama Um Lugar Onde Deus Cura. Essa lição foi baseada no livro de Tiago, capítulo 5, dos versículos 14 ao 16. O nosso memorizando é esse, vamos ler juntos? Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Jeremias, capítulo 17, versículo 14, parte A. Deus, ele se revelou várias vezes e de várias formas para o povo de Israel. E na Bíblia nos mostra que uma dessas vezes ele se intitula como Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Nos dias de hoje, Deus continua curando as pessoas de todas as doenças. Ele nunca deixou de ser o Jeová Rafá. E o apóstolo Tiago, ele dedicou a vida dele para ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Tanto que a gente vê na Bíblia que ele escreveu uma carta que se chama Carta de Tiago. Lá ele escrevia para um grupo de judeus que tinham se convertido a Cristo e agora queriam ser cristãos. Então Tiago, nessa carta, ele ensina muitas coisas importantes. Por isso é bem interessante vocês lerem esse livro da Bíblia. Lá ele ensina várias coisas e um dos assuntos que ele fala é sobre as curas. Nessa carta, Tiago escreve o seguinte: ele pergunta se há alguém entre eles que estava doente e orienta que quando isso acontecer, deve-se chamar os presbíteros ou os líderes da igreja para orar e ungir com óleo a pessoa enferma. Além de ensinar que se deve orar com fé e ungir, Tiago falou uma coisa que devemos prestar bastante atenção. Ele disse que quando confessamos os nossos pecados, pedimos perdão e perdoamos a quem nos feriu, somos curados de doenças. Olha que lição maravilhosa! A ciência comprovou que algumas doenças são causadas por problemas emocionais e a Bíblia já havia relatado essa informação há mais de 1 milênio atrás. E crianças, saibam que existem vários tipos de doença. Doenças físicas, que é no corpo, doença emocional, que é no sentimento das pessoas, e até espirituais, que fazem as pessoas se afastarem de Deus. Mas saiba que não importa qual seja a enfermidade, vocês devem crer que Deus é poderoso para curar qualquer uma dessas enfermidades. E saiba ainda que vocês podem contar com os outros cristãos, pessoas da igreja, pessoas da sua família, que têm a mesma fé que você, para orar ao nosso Deus, crendo que Ele pode curar e realizar milagres conforme a vontade dEle. E uma coisa muito interessante que Tiago também fala é que quando uma pessoa justificada, ela ora, Deus responde com poder, realizando milagres e curas, mas somente pessoas justificadas. E você sabe o que é uma pessoa justificada? Então, pessoas justificadas são aquelas que acreditam no sacrifício de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e que um dia ele vai voltar para nos buscar. Então, se você já acredita em Jesus Cristo, então você já está justificado através do sacrifício dele. Então, crianças, vocês podem orar
tendo a certeza que Deus irá ouvir a oração de vocês e irá realizar os milagres conforme a vontade deles, pois hoje vocês já são justificados em Cristo, porque vocês creram no sacrifício, na morte e na ressurreição deles, e com essa esperança de que Ele um dia vai voltar. Então, por isso, quando a gente ora, a gente sempre termina a nossa oração em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente vem em nome daquele que a gente crê. E na igreja é o lugar onde a gente se reúne, onde todas essas pessoas que acreditam em Cristo se reúnem para orar e para adorá-lo. Agora imagina, quando a igreja está toda reunida, orando por um mesmo propósito. Imagina como que Deus não vê essa nossa oração, como Ele se agrada por ver o seu povo orando a Ele por uma causa. Agora, pegue a sua Bíblia para a gente ler os versículos que são referências da nossa lição. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, a gente vai ler do versículo 14 até o 16. Está escrito assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E olha só, crianças, quem eu trouxe para dar um oi para vocês? É o Vinícius, né, Vinícius? O Vinícius, ele tá grandão já, mas quando a gente voltar, a gente vai estar todo mundo junto para se abraçar e adorar ao Papai do Céu lá na igreja. Então, crianças, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido que o nosso Deus, ele é poderoso para ouvir as nossas orações e fazer milagres, curando as pessoas. Então, vamos terminar essa aula fazendo uma oração. Então, vamos orar? Vamos lá juntos. Papai do céu, te agradecemos por mais uma aula, por o Senhor nos ensinar que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Obrigado por ouvir as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Tchau, tchau!